Bem-vindos a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais 1 sobre VHDL. A ideia dessa aula é falar sobre os principais comandos de atribuição de sinais, tanto de forma incondicional como de forma condicional. Na verdade, para ser bem sinceros, a atribuição incondicional a gente já vem usando há algum tempo, eu só não defini ela dessa forma, né? Eu falei que era uma setinha em que o que estava na direita é atribuído ao que está na esquerda. Bom, na verdade é bem isso mesmo, é similar ao que é feito em linguagens de programação de software ao igual, né? C, Java, por exemplo, você coloca A igual a B, significa pegue o valor de B e coloque em A. Em HDL, como a gente está descrevendo o hardware, é um pouquinho diferente, né? São dois sinais. O que eu estou fazendo é ligar o sinal da direita no sinal da esquerda por um fio. São pontos do seu circuito que são ligados usando essa atribuição. Então aqui tem um exemplo, um NAND de 3 portas, que tem as entradas A, B e C, e a saída F. O que eu estou fazendo é F recebe NOT de A, AND B, AND C. Então eu estou fazendo um AND entre A, B e C, fazendo um NOT na sequência e ligando tudo isso, né, o resultado desse NAND, desse componente NAND na saída F. Então nada mais é do que isso, já vimos alguns exemplos, esse é só mais um. Aqui tem um outro com uma função um pouquinho mais complexa do que essa. Agora eu tenho um F que é L', E', EN ou L e M. Então, um jeito de implementar é numa linha só, coloco a atribuição dessa expressão, né? No final das contas, eu só traduzi aquela expressão ali para VHDL com os nots e ends nos locais corretos, parênteses para deixar a legibilidade mais amigável, e temos o F que é not L, end, not M, end N, tudo isso or L, end M. Então, só a tradução da expressão. E a gente fez também já com sinais intermediários, então o que eu estou fazendo aqui é gerando dois sinais A1 e A2 internos a essa arquitetura. E aí o F recebe o OR entre esses dois sinais e o primeiro sinal, o A1, é o L', EM', EN e o segundo é LM. Né? Enfim, são formas distintas de descrever. Perceba de novo que eu estou usando o A1 e o A2 antes deles aparecerem no meu circuito. Né? Enfim, eu não defini A1 e A2 no ponto onde está o F recebendo o valor deles. De novo, não estou falando de software, A1 e A2 estão muito bem definidos. Logo abaixo é só a ordem que eu estou descrevendo os componentes, né? O primeiro end de 3 portas e o segundo end de 2 portas não interessa, né? Ou entre eles, dá na mesma. Então as três linhas executam concorrentemente, porque no final das contas elas não estão executando coisa nenhuma, são simplesmente 3 pontos distintos do hardware energizados ao mesmo tempo e dando as saídas ao mesmo tempo. Bom, aqui é só para recapitular, no final das contas, e dar mais alguns exemplos de atribuição incondicional. O que é novo de fato começa agora. A gente pode fazer atribuições condicionais. Né? Pensa no if em linguagens de programação de software. O alvo, à esquerda, ele vai receber o que está ali marcado como expressão quando tiver uma certa condição sendo satisfeita. Caso contrário, ele recebe uma outra expressão. E por aí vai. Né? Você pode fazer when, elses, quantos você quiser para resolver o seu problema. Então eu tenho o mesmo exemplo de antes daquele F, que era uma expressão L', EM', EN ou LEM. E dá para fazer uma atribuição condicional, simplesmente vendo quando que esse cara F vai ser 1. Né? Então, o que eu estou fazendo é F recebe 1 quando? Bom, vai ser quando a expressão da esquerda for 1 ou quando a expressão da direita for 1. Caso contrário, ele vai ser 0, certo? Então, a expressão, no caso eu chamei de A1 e A2 em slides anteriores, o que eu estou fazendo aqui é colocar F recebe 1 quando essa expressão da esquerda ela vai ser 1 em uma única condição, quando L for 0, M for 0 e N for 1. Porque aí eu tenho 0 negado, 1, E 0 negado de novo, 1, E 1. Então o AND, né, um AND de 3 portas aqui, com duas entradas L e M negadas, ele só vai dar 1 quando todos os elementos forem 1. Então é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Se o L for 0, M for 0 e N for 1, então dá 1. Uma outra situação é quando o L for 1 e o M for 1. Né? Aí dá 1 e 1, a expressão F vai dar 1 também. Então é a segunda linha
que está aqui representada, e todas as outras situações vai dar zero. Então, else, zero. Então, esse aqui é um exemplo que você pode olhar cada um dos termos que estão na sua expressão, ver quando eles dão um, né, os termos produto da sua expressão, e aí fazer a atribuição correspondente. Né? É um jeito de fazer, não estou nem dizendo que é o melhor jeito de fazer, mas é uma outra forma alternativa àquela atribuição incondicional que a gente tinha antes. Aqui um outro exemplo, agora mais como um exercício para vocês. A gente já fez a entity desse cara aqui, do mySwitch. Eu só não expliquei o que ele fazia. Então, temos uma entrada que é um bit de seleção, e o que eu vou fazer é, eventualmente, mandar o ent 0 para a saída ou o ent 1 para a saída. Quem controla quem vai para a saída é essa entrada cell. Então, se a entrada cell for 0, o ent 0 tem que ir para a saída. Se a entrada cell for 1, o ent 1 é que tem que ir para a saída. Então, tem uma atribuição condicional. Aí a saída vai receber o ent 0 ou ent 1, dependendo do valor de cell. Então, pausem o vídeo e tentem fazer usando o when-else para como seria a architecture correspondente a esse switch para ele ter esse comportamento que eu acabei de escrever. Vai lá. Se você chegou a algo parecido com isso, você está correto. Aquela última linha ali nem é super essencial, ela é mais comum quando você está trabalhando com stdlogic, mas o importante é aquela expressão saída recebe ent 0 quando o cell é igual a 0, caso contrário recebe ent 1. Enfim, a sequência que está aqui é quando cell igual a 1, e caso contrário, deu um erro. Né? Como a gente está trabalhando com bits, não tem outra opção, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quando é std logic, aí pode acontecer um Z, um uninitializer e tal, e pode ser útil para fins de debug. Né? Você consegue ver esses valores numa simulação, valores diferentes aparecendo ali, e você, puxa, está dando erro aqui neste ponto. Está aparecendo 000, nunca é 000, né? O ent 0 é tudo uns e o ent 1 é 1010. Está dando tudo zero sempre, tem algo esquisito. Então você pode colocar essas entradas a mais, né? Esse catch-all, que é para ajudar você no debugging. Né? Então, eu vou colocar em todos os meus exemplos, em particular porque é comum se usar não bit, mas std logic e std logic vector em projetos reais. Então, já estimulando vocês a pensar em colocar esses catch-all sempre que tiver uma lista de possibilidades, colocar essas possibilidades default também no final. Mas é isso, né? Enfim, as linhas importantes de fato são as duas primeiras. Né? A parte que está em verde não é necessariamente, não precisa aparecer de fato num projeto de verdade. Aqui está para legibilidade e confiabilidade no caso de std logic e std logic vector. Bom, isso é com o else. E tem outra também bastante útil para você fazer seleção. A sintaxe é razoavelmente similar, mas ela lembra um pouco, o else ele lembra mais o if de linguagem de programação como C, Java, C++. Tem uma outra que lembra mais o switch case dessas linguagens também, né, de programação, que é o with select. O que eu faço aqui? With, aí uma expressão de seleção, pode ser um sinal, pode ser um conjunto de sinais, enfim, uma expressão que vai dar valores distintos, e select. Aí você dá um alvo, né, um alvo qualquer, um sinal, e o que ele vai receber, né, a expressão que ele vai receber, quando, e aí são os valores daquela expressão de seleção. Então, é basicamente um switch case em que o que vem depois do when é os cases. E, enfim, a expressão, né, a coisa que você faz de código, o que vai acontecer quando aquele valor naquele case é o que está dentro da expressão, vai ser ligado ao alvo. Então, tem aqui um exemplo, não é necessariamente o melhor exemplo, mas é basicamente para explorar uma coisa que a gente já fez. Aquele mesmo f, que é L', blá, e a gente quer fazer agora com with select. Então o que eu estou fazendo é with a expressão completa, L', e M', e N e por aí vai, select. Aí, bom, eu tenho a expressão completa, quando essa expressão completa der 0, vai ser atribuído 0 ao f. Quando a expressão completa der 1, vai ser atribuído 1 ao f.
né? E, enfim, qualquer outra situação, nem tem outras situações, mas é para ilustrar o catch-all no caso do with select, né? No caso do when else é um else no fim. No caso do with select você tem um when qualquer outra coisa, que é o when others. Então nesse when others eu vou atribuir o valor zero, um valor de erro aqui, né? Porque nunca vai dar algo diferente de 1 ou 0. Também, de novo, interessante colocar esse when others, principalmente para confiabilidade no caso de std logic. Aqui é mais, eventualmente, para você ter a garantia que todos os valores estão cobertos, sempre, né? E aumenta um pouquinho, eventualmente, a legibilidade. Para bit, eu nem vou falar que aumenta muito a legibilidade, std logic é importante. Então, enfim, essa seria a expressão para esse cenário com with select. Não é tão útil, então vamos para uma coisa um pouquinho mais interessante, né? Ali foi só para ver a sintaxe e a gente pode fazer com with select o nosso switch, né? Então, mesma especificação de antes, tem uma entrada cell que seleciona entre int 0 e int 1 para jogar para a saída. Como é que seria isso com with select? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tenta usar a sintaxe do slide anterior para tentar resolver esse problema, agora não mais com when else, com with select. Vai lá. Se você fez algo parecido com isso, você está correto, né? Então é bem simples no final das contas. Você tem uma entrada de seleção, é exatamente isso que eu preciso. Com a entrada de seleção, diga o que vai para a saída. Ou vai int 0 para a saída, quando a entrada de seleção for 0, ou vai int 1 quando a entrada for 1. E aí tem um catch-all de se não for nem 0 nem 1, que não pode acontecer com bits, ele recebe 000, né? Tudo zeros. Então, outro exemplo aí, esse é mais útil de uso de um with select. Um ponto importante é que o with select só aceita um alvo, tá? Então você não pode colocar vários alvos dentro do mesmo with select. Suponha que você precise fazer isso, né? Não, mas essa entrada de seleção ela afeta dois sinais que eu preciso atribuir. Então aqui eu tenho um myInvert, o que ele faz, um pouquinho diferente do switch, ele joga a entrada 0 para a saída 0, se o cell for 0. E ele joga a entrada 0 para a saída 1 se o cell for 1. Então, no final das contas, inverte, né? Ou ele não inverte nada, se for 0, ele joga int 0, saída 0, int 1, saída 1. Se o cell for 1, ele inverte, o int 0 vai para a saída 1 e o int 1 vai para a saída 0. Então, ele ou alterna ou não alterna. Não dá para fazer isso com um único with select, porque são dois alvos que tem que receber sinais. Então tem que fazer com dois with selects. Então são iguais, né? O with cell select, o primeiro para tratar a saída 0 é igual ao anterior, e o segundo para tratar a saída 1. E aí inverte, né? Quem recebe o quê. Então é só para vocês se ligarem que o with select só dá para fazer uma atribuição, não podem ser várias. Se precisar de mais de uma, use mais de um with select, mesmo que seja com o mesmo seletor, né? E aqui tem um outro exemplo que é para implementar um verificador de faixas de magnitude. Então, tem um problema qualquer que se o valor de entrada for um valor entre 0 e 3, a saída tem que ser 100. Se for entre 4 e 9, tem que dar 010. E se for entre 10 e 15, eu quero 001 na saída. E qualquer outro valor que tivesse fora dessa faixa, também não dá para fazer quando a entrada é de 4 bits, eu daria 000, né? É o meu catch-all, já para vocês terem isso no seu mindset, né? De colocar o catch-all sempre que possível. Como seria a arquitetura aqui? Eu não vou deixar vocês fazerem, se vocês quiserem pausar agora, fica à vontade, mas eu vou mostrar já. Tem aqui o resultado com o with select, né? A entrada agora é o seletor, with entrada select. E aí a saída pode ser 100 quando for qualquer valor entre 000 e 0011.
Você pode escrever expressões lógicas para tentar fazer essa verificação de entrada, mas o jeito mais fácil de fazer, sinceramente, é colocar todos os valores explicitamente, né? Se você vai usar with select, o que vai aparecer do lado ali depois do when são valores possíveis de entrada. Então não dá para exatamente colocar uma expressão, dá para colocar expressões com when else. Com esse select você tem que colocar os valores da entrada. Então, para colocar vários valores, tem aqui a forma de fazer, né? Você coloca as barras, a gente já tinha usado o pipe, né? A barra vertical em outras situações para dizer, olha, nesse valor ou nesse valor você atribui uma certa... na verdade, foi nesta posição ou nessa outra posição você atribui um certo valor para o bit vector. Aqui é a mesma ideia, né? Você está colocando uma lista de valores, um separador para alguns valores diferentes. É exatamente isso que faz o pipe. Então, quando for 00 ou quando for 0001, 0001, quando for 0010 ou quando for 0011, nesses casos todos a saída vai receber 100. E todas as outras ali, o que vem depois dos outros whens, são as faixas correspondentes. Então, talvez não seja o mais agradável, né, para resolver esse problema usar o with select, mas é um jeito de fazer. Se você precisar de mais de um valor, está aqui a sintaxe, coloca as barras verticais como separadores. E no final, né, tem o when others, que são todas as coisas que não foram cobertas, todos os valores que não foram cobertos nos casos anteriores. Aqui não vai ter nenhum também, mas se tivesse, daria para usar o when others para isso. Então, nesse caso aqui está só um catch-all para vocês lembrarem de deixar mais confiável o código de vocês, principalmente com STD Logic Vector, usar essa última condição. Mas, enfim, na prática, se você não quiser usar quando estiver trabalhando com bits, você não vai ser penalizado por isso. Nem pela gente como docente, né? Nem pelo compilador, sintetizador, ele não vai te xingar. E o último, esse aqui como exercício, eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir a palavra poly em um display. Eu tenho um displayzinho que consegue desenhar, né, o poly, no final das contas é um display de 8 segmentos, e eu quero desenhar os valores correspondentes a P, O, L e I em sequência, né? É um display só. Então, uma hora ele mostra P, depois O, depois L, depois I, e ele fica num loop mostrando P, O, L, I. A cara dele vai ser essa aqui, a gente vai fazer um contador, enfim, vocês vão ver como construir contadores mais adiante, mas simplesmente suponha que já tem um circuito antes desse que te dá os valores 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e fica repetindo, né, em sequência. E aí a única coisa que você precisa fazer é escrever, dar na saída o valor correspondente a P, O, L, I para cada um dos valores 0, 1, 2 e 3. Né? Então, uma entrada de 2 bits, consigo contar de 0 até 3 com isso, e uma saída de 8 bits para poder controlar todos os 8 segmentos que você tem ali. Né? Aqui já está a expressão de cada um deles, né? O que tem que ficar aceso, o que não tem que ficar aceso. Então, A, B, C', D', E, F, G', H, escreve P, né? Porque eu vou deixar todo mundo que está sem o linha aceso e todo mundo que está com linha apagado. Então, vai formar um Pzinho ali naquele display. Essa aqui é a ideia por trás. Eu tenho aqui a interface correspondente, então eu tenho um CTR, que é a entrada de 2 bits, e eu quero uma saída de 8 bits. Usando o with select, pausa o vídeo e tenta fazer esse componente na arquitetura correspondente a esse componente. Vai lá. Se você fez algo parecido com isso, é o jeito mais fácil no final das contas, né? Enfim, você tem já um contador que é um seletor. Então, with contador, select, e aí eu só tenho que dar os valores correspondentes para cada um dos valores 0, 1, 2 e 3, que pode ser assumido pelo CTR. E aí, no final das contas, o que eu fiz foi colocar o valor explícito, né, em bits, correspondente a quem que tem que ficar aceso e quem que tem que ficar apagado. Então, todo mundo que está sem linha na expressão que eu coloquei ali em cima, eu estou colocando 1, e todo mundo que está com linha eu estou colocando 0. Né? Então, é quem fica aceso e quem fica apagado. E bom, aí eu coloquei um catch-all aqui, do tipo, não é nenhum desses valores, não vai acontecer nesse caso também, colocaria um traço. Né? Então, para debug, principalmente se fosse implementado com STD Logic,
seria útil, é que está não inicializado ali, então enquanto não inicializa, ele deixaria um traço, é fácil de ver que tem um problema, né, durante o debugging. Essa aqui é a ideia, de novo, por trás desse catch-all. E é basicamente isso. Vimos atribuição incondicional, que já tínhamos visto antes, o when else e o with select, essas são as principais, os principais comandos para atribuição de sinais. Se vocês conseguirem entender a sintaxe deles, vocês vão se dar bem para fazer pelo menos isso, atribuições condicionais. Nos vemos na próxima aula.